está em todas partes. Quando nós abrimos um noticiário, está aí. Vamos para as redes sociais, está aí. Vamos para YouTube, assistir um vídeo, temos informação sobre isso. Queremos ler um jornal, está no mundo inteiro, no Brasil, Portugal, Angola, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Está em todas partes, não tem dia que a gente não receba informação sobre ele. E estou falando de quem? Estou falando do conflito palestino-israelense. Não tem praticamente dia que não saibamos sobre algum incidente na faixa de Gaza, ou alguma coisa que aconteceu aqui em Jerusalém, onde me encontro nesse momento, ou em alguma outra parte de Israel, ou na Cisjordânia. O tempo todo tem incidentes, ou parece que tem incidentes, né? É mais a mídia às vezes que aumenta, é verdade, mas esse conflito, há mais de 100 anos, que chama a atenção do planeta. Inclusive, aqui, muito próximo daqui, na Síria, há praticamente uns 10 anos que está acontecendo uma tragédia humana terrível, uma verdadeira massacre. Mas provavelmente, eu estou te falando sobre isso, o massacre que está acontecendo na Síria, e você nunca ouviu falar. E provavelmente você não viu imagens, ou você não sabe. Ou provavelmente você sim sabe, mas você lembra, verdade, há muito tempo que eu não ouço o que está acontecendo na Síria. Porque não chama a atenção da mídia. O que acontece aqui chama a atenção. Mas quando tudo isso começou? Quando começaram palestinos e israelenses a brigar? Por que estão brigando? Por que essa guerra? Por que essa luta? Que já leva, como já mencionei, mais de 100 anos. E uma pergunta de $1 milhão. Quem tem razão? Palestinos ou israelenses? Em um vídeo anterior, se vocês lembram, a gente falou sobre a geografia e também de onde que vem os termos Israel e o termo palestino, né? E hoje vamos falar justamente sobre isso, as origens, as raízes do conflito palestino-israelense que até hoje em dia está em todas partes. Meu nome é Ariel Horowitz, diretor da Moriá International Center, uma instituição acadêmica israelense que desenvolve programas de turismo acadêmico em Israel, com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as universidades mais importantes do planeta, e também através de nossa plataforma de cursos online, Moriá College. Estou aqui diretamente de Jerusalém para falar com vocês sobre o conflito palestino-israelense. Nós podemos dizer que tem uma data? Podemos sim, talvez marcar uma data, mas antes de marcar essa data, vamos entender o que estava acontecendo aqui nessa região de Palestina no século XIX. Vocês lembram no vídeo anterior que falamos de onde que veio o nome Palestina. Palestino do Império Otomano que estava aqui. O império que chegou no ano 1517 e ficou por 400 anos nessa terra. O Império Otomano tinha bastante esquecido essa região. Não dava importância nessa região, essa é a verdade. Só vai ser a fins do século XIX que os otomanos vão começar a investir em infraestrutura, em trens, embelezar a cidade, cuidar. Isso por quê? 2 motivos. O primeiro, um acordo com o Império Otomano, os turcos, se vocês querem, fizeram com as potências europeias a fim do século XIX, aonde as potências europeias tinham pose nos lugares santos, em diferentes lugares da cidade de Jerusalém. Isso, logicamente, incentiva o turismo, peregrinação, economia, etc. E também um segundo motivo que ajudou o Império Otomano a se desenvolver economicamente é a criação do movimento sionista. Provavelmente você ouviu já falar do sionismo. O que é o sionismo? O sionismo, ou movimento sionista, foi um movimento criado por esse senhor de barba que vocês estão vendo aqui, chamado Teodoro Herzl, ou, em hebraico, Binyamin Zeev Herzl. Um jornalista austríaco-húngaro que ele estava cobrindo um processo judicial na França contra o capitão Alfred Dreyfus, um capitão francês de origem judeu,
E ele viu, Teodoro era um judeu bem afastado da religião, mas ele viu como o capitão Dreyfus era julgado não por faltas que ele fez, não, ele foi acusado de traição à pátria, mas pelo fato dele ser judeu, da condição de judia do capitão Dreyfus. Isso inspirou ou motivou a Teodoro Herzl correr e chamar a atenção do mundo judeu. Pessoal, temos que criar um Estado independente judeu na terra de Israel, porque a gente vai continuar sofrendo o antissemitismo que na Europa era moeda comum. Inclusive, não temos que ver que décadas depois vai vir o nazismo e vai fazer o que a gente já sabe que eles fizeram. Ou seja, o antissemitismo, o ódio ao judeu vai estar muito presente na Europa, principalmente na Europa Oriental. Então, no ano 1897, Herzl cria o movimento sionista e uma das missões do movimento sionista, além de receber apoio das potências para criar um Estado judeu independente na terra de Israel, Palestina naquele então, era também a compra de terras. Nessa época, fim do século XIX, início do século XX, a maioria da população da Palestina eram árabes. Tinha judeus, tinha outras minorias, mas principalmente árabes. Eles não se chamavam a si mesmos palestinos. Não existia esse termo de ter origem, como hoje em dia falamos de origem nacional. Não existia, eu sou palestino, eu sou árabe, eu sou muçulmano. E tinha-se um sonho de criar a grande Síria, o califato de Síria, e eles se viam a si mesmos como habitantes do sul da Síria, não palestinos. A maioria, não estou dizendo todos. Mas aí o movimento sionista começa a comprar terras onde não tem população árabe. Estamos falando da parte da costa mediterrânea, né? Por exemplo, a cidade de Tel Aviv, criada no ano 1909, ou em lugares como vales que eram pantanais, ou seja, estava cheio de cólera, de malária, muitas doenças, e eles vão comprar terras aí, vão comprar terras de grandes terratenentes, não da população árabe, porque terratenentes provavelmente maioria árabes, mas da população árabe vai morar principalmente na região da Samaria, as montanhas de Samaria, na Galileia também regiões montanhosas. Então o movimento sionista adquire terras somente onde não tem população árabe. Esse desenvolvimento que graças ao movimento sionista chegou muita tecnologia, muita mão de obra, muitas pessoas capacitadas. Isso, logicamente, desenvolveu economicamente essa terra. E sabem o que aconteceu? Muitos árabes, não palestinos, se calcula mais ou menos a metade da população árabe da Palestina eram imigrantes, que eles viram uma oportunidade econômica de um bem econômico, né, uma melhora na qualidade de vida, de vir para a Palestina, por exemplo, lugares como a cidade de Alepo, em Síria, ou no Líbano, ou, por exemplo, do Egito. E como nós sabemos tudo isso, não somente que temos documentos, hoje em dia temos sobrenomes de grandes famílias palestinas, por exemplo, Al-Masri. O que significa Al-Masri? Que vem do Egito. Halabi. O que significa Halabi? Que vem de Alepo. Ou seja, temos até hoje em dia a prova de que muitas famílias viram de fora. Agora, o que vai acontecer no ano 1917? 1917, Primeira Guerra Mundial. Os ingleses derrotam os otomanos, se vocês querem chamar de turcos, derrotam, eles conquistam Palestina e vai acontecer também um momento histórico para o povo judeu, eu diria um momento histórico para a humanidade. O ministro da coroa britânica, ministro de Relações Exteriores da coroa britânica, Lord Balfour, vai emitir um comunicado que logo se chamaria a Declaração Balfour, onde na Declaração Balfour ele diz que a coroa britânica vê com bons olhos o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Interessante. Agora, que parte da Palestina?
Isso é interessante porque os ingleses vão chamar Palestina. Vocês lembram do vídeo anterior que falamos que Palestina é o nome de uma região? Nunca foi, né, o que hoje os palestinos chamam de Palestina, nunca foi assim. Diferentes regiões iam mudando, às vezes o sul incluía, às vezes incluía junto com Síria. Nesse caso, os ingleses vão chamar Palestina, a atual mapa de Israel, sem as colinas do Golã, e o atual mapa da Jordânia. Inclusive, tem grupos, naquele então, judeus, por exemplo, o movimento Betar, que eles interpretaram a Declaração Balfour, que significa Estado judeu em toda a Palestina, ou seja, atual Israel sem Golã e atual Jordânia. Só que, já nos anos 20, 22, Inglaterra vai criar, artificialmente, como muitos países, vai criar a Jordânia. Vocês podem ver o mapa da Jordânia, tudo assim, linhas. E essa questão de Palestina se delimita entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo. Ou seja, os ingleses vão delimitar a geografia do conflito. A partir de agora, conflito entre dois movimentos nacionais, judeu e árabe, vai ser nessa região. Agora, qual foi a reação dos árabes à Declaração Balfour? Não gostaram muito, eles estavam vendo que tinha muita imigração, gente. Muita imigração de judeus que fugiam dos ataques, que chamavam pogroms da Europa Oriental e de outros lugares, viam muita imigração. Eles estavam vendo que tinha uma população que estava chegando. Tudo bem, né? É uma área de imigração. Tem muitos árabes aqui que imigraram, logicamente, e outras nações. E depois da Declaração Balfour, eles não gostaram nada. Porque também essa consciência nacionalista do povo palestino começou a se desenvolver, vamos dizer, por volta da Declaração Balfour. E já eles também queriam, peraí, nós também queremos um Estado independente. Mas que Estado independente os árabes queriam? Para isso, nós temos que voltar um ano no tempo, 1916, as cartas de McMahon a Hussein. McMahon, representante dos ingleses no Egito, o governador inglês no Egito, e Hussein era o representante dos árabes da família Hashemita, que tinha um status muito alto, que controlava Meca, por exemplo, onde os ingleses prometem, e presta atenção a isso, prometem a Hussein que, em troca do apoio dos árabes aos ingleses contra os otomanos, eles iam dar para a família Hashemita, Hussein, a possibilidade de criar o que se chamaria o Califato de Síria, um reino da Grande Síria, não apenas Síria, Grande Síria, que incluía partes da Palestina. Agora, de repente, vem os ingleses, estão prometendo, com a Declaração Balfour, um território para outro povo, que esse mesmo território era também para os árabes. Aí presta atenção como os ingleses começam a, de um lado, de outro. Do porquê os ingleses fazem isso tem um motivo, mas principalmente interesses imperialistas. Eles prometem a mesma coisa para dois povos, a mesma coisa. Inclusive tem frases de oficiais ingleses que eles falavam: pessoal, estamos vendendo o mesmo cavalo para os dois. Quando você tem dois filhos, se você dá um presente muito valioso para um deles, e no dia seguinte você diz para o outro: olha, vou te dar esse presente, é seu, o que está acontecendo? Você sabe quem vão brigar, né? Os filhos vão brigar. Não, falou para mim, não, falou para mim. É isso exatamente os ingleses estão fazendo. Só que, no ano 1919, primeira conferência de paz entre árabes e judeus. Sim, um pouco desconhecido essa história, um acordo de paz entre o movimento sionista liderado por Chaim Weizmann, que logo seria presidente do Estado de Israel, e Faisal, onde eles acordam o seguinte: Faisal, que era o filho, né, da família Hussein, era representante dos Hashemitas, ele parabeniza o movimento sionista pela Declaração Balfour e eles veem com bons olhos que o movimento sionista, os judeus se assentem, olha, presta atenção, na pátria histórica dos judeus. Isso que Faisal
falou. Não tem declarações, isso está claro. E Faisal era o representante dos árabes, de alguma forma. Só que, gente, os ingleses imperialistas, têm interesses. Ano 1920, logo de estar celebrando que Faisal ia ser o califa da Grande Síria, os palestinos iam ser parte dessa Grande Síria, esse reino da Grande Síria. Só que no ano 1920, tanto judeus como árabes descobrem um acordo secreto entre ingleses e franceses. Ninguém sabia. Onde os ingleses e franceses, contrário a todo o acordo com os árabes e com os judeus, prometem aos franceses, por exemplo, Síria. Mas ao mesmo território prometeram para Faisal. Então, o que acontece? Já em 1920, os franceses expulsam o Faisal da Síria. E tem o que chamou o Acordo Sykes-Picot. Um acordo que não foi implementado 100%, mas foi a base do que seria a diferença de fronteiras entre os ingleses, que estão na Palestina, e França, na região da Síria. Esse evento, esse acontecimento, frustrou muitos árabes, que já estavam bastante alterados com a Declaração Balfour, né? E um acontecimento que acontece no ano 1920, em um lugar chamado Nabi Musa, no deserto da Judeia, onde tem uma mesquita. Quem seria mais tarde o mufti, ou seja, a autoridade religiosa de Jerusalém, chamado Hajj Amin al-Husseini, ele vai manipular as massas, vai empolgar as massas, vai dizer, gente, saiam daqui, vamos matar judeus. Idbach al-Yahud, se diz em árabe, vamos massacrar os judeus. Eles saem totalmente, diria, bêbados de um fanatismo religioso, nacionalista, em direção a Jerusalém. Nabi Musa está a uns 20 quilômetros de Jerusalém, e acontecem massacres em Jerusalém, massacres na região da Galileia. Começa a se espalhar, os árabes começam a matar judeus. Se vocês querem uma data, podemos dizer que essa é uma data que marcante. Alguns falam que foram do século XIX, outros, diferentes especialistas, mas esse acontecimento foi crucial para marcar talvez o início do conflito palestino-israelense. Os palestinos queriam criar um Estado independente na Palestina, ou seja, na Palestina mandatória, negando a existência da Declaração Balfour. E uma palavra sobre a Declaração Balfour. A Declaração Balfour é um documento oficial até hoje em dia. Documento oficial, tem caráter jurídico. Ou seja, a Declaração Balfour fala da criação do Estado judeu na Palestina. Então, os árabes querem lutar contra a Declaração Balfour, negar a existência, e que o Estado palestino, como já se frustrou o sonho da Grande Síria, seja no atual mapa de Israel, menos as colinas do Golã. E aí começa um conflito entre dois movimentos nacionalistas, judeu e palestino. E nos anos 20 vai ser uma década de muito conflito, principalmente no ano 1929, quando a comunidade de Hebron foi massacrada por árabes. Hebron era um assentamento, um bairro judeu em Hebron. Quando nos anos 36 a 39, uma grande revolta árabe, muito violenta contra os ingleses. Os ingleses vão estar a favor dos judeus na década dos 30. Mas o que acontece com os ingleses? Os ingleses, eles têm interesses imperialistas. Eles cuidam o bolso deles, o comércio deles. 1939, você sabe muito bem o que aconteceu no mundo. 1º de setembro, a Segunda Guerra Mundial. Inglaterra precisava apoio do mundo árabe. Paralelamente, vocês lembram Hajj Amin al-Hussein, o mufti, aquela autoridade religiosa? Ele conseguiu criar contatos em todo o mundo muçulmano, e em vez de ser um conflito nacionalista, o mufti vai criar um conflito religioso. Aí vai a posição de Jerusalém no mundo muçulmano vai crescer graças a ele. Então todo mundo muçulmano estava com o mufti de Jerusalém, apoiando, não com o mufti, mas apoiando o fato de ser Jerusalém uma cidade santa para o Islã. Então, os ingleses viram completamente tudo. Ano 39, eles vão limitar a imigração judia. Vai ter um monte de regras contra judeus.
logo de 10 anos que foram muito bons para os judeus, e vão estar a favor dos árabes. Para quê? Para receber o apoio dos árabes na causa contra a Alemanha. Só que o mufti, Haj Amin al-Hussein, ele vai se aliar com Hitler. Inclusive tem alguns que falam, algumas teorias que foi Haj Amin al-Hussein, um antissemita bem da raiz, que detestava os judeus não só pelo causa do conflito, era um nazista. Ele, inclusive, viaja para a Alemanha, vai morar na Alemanha, vai estar com Hitler. Ele queria trazer, importar a ideologia de Hitler, ou seja, criar aqui também campos de extermínio e matar todos os judeus. Ele foi, logicamente, expulso pelos ingleses, mas ele continua essa atividade. Agora, nos anos 40, não só para o povo judeu na Europa, foi uma tragédia do Holocausto, mas aqui também estava difícil, porque os ingleses pararam de apoiar os judeus, foram para o lado árabe. Até que, no ano 1947, resumindo a história, muitas coisas acontecem no meio, os ingleses falam para as Nações Unidas: pessoal, não queremos mais. Estamos cansados porque era uma guerra civil. Judeus contra árabes, árabes contra judeus, contra ingleses, ingleses contra árabes, contra judeus. Era uma guerra civil entre 3 nacionalidades. E ano 1947, no dia 29 de novembro, e graças à ação de um brasileiro chamado Osvaldo Aranha, que presidia a Assembleia da ONU, que ele fez algum jeitinho para que a proposta da partição da Palestina, ou seja, a criação do Estado judeu, seja aprovada. Ele ajudou muito, Osvaldo Aranha. Finalmente, a ONU decide a partição da Palestina, a criação do Estado judeu e a criação de um Estado palestino. Isso, lamentavelmente, os palestinos não aceitaram, os judeus aceitaram, e só no 14 de maio de 1948, o Estado de Israel nasceu com um conflito e logo teria também muita guerra. Pessoal, espero que tenham gostado dessa história bem resumida, porque dá para falar muito e a gente vai falar muito também sobre outros aspectos que tem a ver com o conflito palestino-israelense. Eu só vou pedir para vocês um favor muito grande, que vocês ativem o sininho para lembrar também quando tem material novo, e também se inscrevam no nosso canal de YouTube, porque vamos estar publicando material muito bom, não somente essas conversas sobre o conflito palestino-israel, muito sobre história, Bíblia, arqueologia, história de Israel, logicamente. Então, acompanhe-nos nesse canal e será até a próxima com mais vídeos sobre o conflito palestino-israelense.